Capítulo 269 Sedan lança dourado dragão de sangue. Montanha Tiegan. Zhao Feng chegou a tempo, conforme combinado. Conforme o acordo que ele e o mestre Tiegan fizeram, eles começariam a criar a arma de nível espiritual esta noite. Quando Zhao Feng entrou na montanha Tiegan desta vez, sentiu uma atmosfera incomum, que o fez pensar que seu coração fosse congelar. A montanha Tiegan inteira envolta de uma aura pesada e em silêncio. Não se podia ouvir nenhum som. Nos portões do palácio Tiegan havia um sedã de ferro dourado estacionado, com a gravura de um dragão de sangue voando, com duas lâminas de espada se cruzando. Nos quatro cantos do sedã estavam quatro pessoas prontamente eretas e imóveis. Os olhos de Zhao Feng caíram sobre eles e sua expressão mudou drasticamente. Os quatro carregadores do sedã tinham auras imensamente poderosas. Reino espiritual verdadeiro. Todos estavam no reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng não pode evitar, mas só conseguiu respirar friamente. Que tipo de pessoa teria quatro especialistas no rango humano verdadeiro, como carregador de sedã? Ao mesmo tempo, cerca de uns 800 quilômetros atrás, quatro figuras de vestes escuras se fundiram na escuridão, vigiando Zhao Feng. A montanha Tiegan esta noite parece diferente. Uma das figuras de vestes escuras murmurou. A pessoa na frente disse: há um sedã estacionado próximo do palácio Tiegan. É feito de ferro dourado e tem um dragão de sangue, bem como duas espadas cruzadas. Assim que suas palavras terminaram, as quatro figuras de vestes escuras respiraram friamente. Sedã lança dourada dragão de sangue. Os quatro olharam para o sedã, ficaram paralisados e temerosos. Neste momento, as costas dos quatro encharcam-se de suor. O que nós faremos? Um deles perguntou. Não se mova. A voz do líder era amarga. Se o dono do sedã tiver a intenção assassina, mesmo que o chefe da família Liu do Lago Inundante e o lorde da cidade venha, eles não podem nos salvar. As quatro figuras de vestes escuras eram como estátuas enquanto permaneciam imóveis. Se alguém olhasse de perto, eles perceberiam que toda a montanha Tiegan, mesmo as aves e as bestas, não se atreviam a fazer nenhum tipo de som. Estava em silêncio absoluto. Zhao Feng sentiu que respirar estava ainda mais difícil do que o habitual. Ele vagamente percebeu que tudo isso tinha a ver com o sedã de ferro dourado com a figura de um dominador dragão de sangue. De acordo com o mestre Tiegan, a pessoa que nos confiou essa tarefa também chegará hoje. Zhao Feng entrou silenciosamente no palácio Tiegan. Os quatro carregadores do sedã eram como tronco de árvore, nem sequer olharam para Zhao Feng. O último só sentiu um frio inexplicável. Todo o palácio Tiegan estava deserto, não havia nenhum aprendiz nem discípulo à vista. Você chegou. Mestre Tiegan pousou no chão. Zhao Feng ficou assustado e quando ia falar, Mestre Tiegan puxou para um salão secreto subterrâneo. No salão secreto do subterrâneo, havia um homem com o cabelo cor de sangue vestido com um manto dourado. Sua idade era de cerca de 30 anos e ele tinha uma aparência normal. Lord Timo, meu assistente está aqui. Mestre Tiegan disse respeitosamente. Zhao Feng permaneceu parado e inspecionou o homem de cabelo cor de sangue usando um manto dourado. Ele não podia ver através desse homem. Ele parecia extremamente normal, mas difícil de se esquecer. Além disso, Zhao Feng sentiu instintivamente que não deveria usar o óleo espiritual de Deus. Ele
De acordo com o plano original, precisamos de 2 mestres ferreiros para ter uma chance de sucesso. A voz do homem de cabelo cor de sangue era calma. Mestre Tiegan explicou: precisão e controle é o ponto mais importante na elaboração desta arma. Neste ponto, sua precisão é ainda melhor do que um mestre ferreiro. Além disso, Lord Tiemo precisa dessa arma o mais rápido possível, mas o mestre Pei está criando itens para o imperador e não está disponível. Enquanto os dois estavam falando, Zhao Feng ficou em silêncio, mas ele ainda conseguiu reunir uma grande quantidade de informações. Se ele não estava errado, o mestre Pei era o ferreiro número 1 no país Grande Domo. Oh, bem, você e o mestre Pei ambos foram discípulos de um grão-mestre ferreiro. Em termos de forja, vocês dois provavelmente estão em pé de igualdade. O homem de cabelo cor de sangue acenou com a cabeça. Ele não questionou a habilidade de Zhao Feng e, em vez disso, decidiu acreditar no que o mestre Tiegan disse. Qual o seu nome? O homem de cabelo cor de sangue perguntou. Júnior Zhao Feng cumprimenta Sênior Timo. Zhao Feng percebeu que a identidade dessa pessoa era extremamente alta, então seu tom era respeitoso, mas não continha nenhum charme. O homem de cabelo cor de sangue acenou com a cabeça e não falou mais. Mestre Tiegan não desperdiçou nenhum tempo quando liderou Zhao Feng para começar a forjar. Zhao Feng não fez muitas perguntas. O que ele precisava fazer agora era ajudar o mestre Tiegan a finalizar este item. Olhe para o projeto e seus requisitos antes de forjar essas peças. Mestre Tiegan tirou alguns pedaços de papel e disse a Zhao Feng os detalhes. Zhao Feng retirou o tapa-olho e imprimiu o conteúdo no olho esquerdo. Ele estava certo de que esses desenhos não estavam completos, mas continham os requisitos necessários. Os requisitos surpreenderam Zhao Feng. A precisão alcançou um nível monstruoso. Nenhum erro era permitido. Além disso, milhares dessas partes eram necessárias e cada uma delas variou de tamanho, de uma semente para uma palma. Essas milhares de partes não podiam conter nenhuma falha e isso era apenas a etapa inicial, e não o item completo. Embora as pessoas do nível mestre pudessem criar algumas peças perfeitas, milhares de partes com as dimensões exatas, peso, nível de refinamento e temperatura não poderiam conter falhas. Isso era muito estrito. O que era mais importante era que mesmo mestres ferreiros não conseguiriam detectar um erro. No entanto, isso não era um grande problema para Zhao Feng. Algum problema? O mestre Tiegan perguntou. Não, mas vai levar tempo e esforço. Além disso, no processo, haverá alguns materiais desperdiçados. Zhao Feng respondeu. Alguns materiais desperdiçados. Um sorriso apareceu no canto da boca do homem de cabelo cor de sangue, mas ele não disse nada. Os materiais desperdiçados durante a fabricação dessa arma poderia preencher todo o Palácio Tiegan. Lembre-se, a menor falha pode fazer com que o item final falhe. Mestre Tiegan advertiu. Mesmo que haja falhas, vou encontrá-las. Zhao Feng acenou com a cabeça e começou a refinar os materiais. Do início ao fim, sua expressão foi de calma e não teve nenhuma mudança de emoção. Cada respiração, cada poder, foi controlada perfeitamente. O homem de cabelo cor de sangue olhou para seu olho azul por um momento com interesse, mas não falou. O tempo passou lentamente. Zhao Feng e o mestre Tiegan trabalharam em suas próprias partes.
O primeiro ficou com o trabalho de nível iniciante e parte pesada, enquanto o último trabalhou em matrizes e o refinamento de materiais de alta qualidade. Zhao Feng ficou chocado ao processar esses materiais. Qualquer uma dessas peças valia uma arma mortal normal e estes eram apenas materiais de baixa qualidade. Zhao Feng nem sabia o nome dos materiais de alta qualidade e o mestre Tiegan lhe diria de acordo com as especificações sobre o processo dos desenhos. O início da forja foi uma longa jornada. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng controlou o processo de cada refinamento e, com o passar do tempo, a velocidade de suas mãos aumentou como água corrente em uma torneira. Era necessário ter um cuidado extremo ao refinar esses itens, uma vez que uma pequena mudança de temperatura ou potência causaria falha. E de fato, Zhao Feng desperdiçou alguns materiais, mas ele aprendeu com seus erros e logo encontrou o ponto perfeito. A expressão calma do homem de cabelo cor de sangue, gradualmente se tornou solene. Em um piscar de olhos, um mês se passou. Zhao Feng dormia quando estava cansado e depois continuava trabalhando quando acordava. Finalmente, neste dia, o processamento inicial estava completo. O primeiro passo finalmente terminou. Agora precisamos encontrar as falhas e garantir que essas peças sejam perfeitas. Mestre Tiegan disse. O método que eles usaram foi muito simples, inspecionar os itens uns dos outros. Zhao Feng primeiro inspecionou as obras do mestre Tiegan. Cada uma de suas obras era como uma peça de arte. De acordo com os requisitos do mestre Tiegan, Zhao Feng encontrou um total de 123, incluindo aqueles com a menor imperfeição. 123. Tudo isso. O mestre Tiegan ficou um pouco surpreso e, olhando de perto, alguns na faixa de aceitável, mas foram escolhidos por Zhao Feng. Depois disso, foi a vez do mestre Tiegan olhar o trabalho de Zhao Feng. 6 no total. O mestre Tiegan ficou surpreso. Essas falhas foram principalmente porque Zhao Feng não tinha experiência ou não entendia a teoria. A expressão do homem de cabelo cor de sangue mudou um pouco. Deixe-me verificar também. Zhao Feng começou a verificar seu trabalho e consultava o mestre Tiegan às vezes. Logo depois, 23 falhas foram encontradas. Algumas delas estavam escondidas muito bem, mesmo o mestre Tiegan não conseguiu vê-las. Havia outras falhas, só que muito pequenas ou aceitáveis. No entanto, todos estes foram retirados. Depois disso, Zhao Feng verificou todas essas peças algumas vezes. Pronto. Zhao Feng acenou com a cabeça. O primeiro passo foi concluído com sucesso e o mestre Tiegan ficou muito feliz porque o tempo usado era menos da metade do que era esperado. A fusão dos itens precisava de alguém com uma alta habilidade de forja para fazê-lo, então Zhao Feng era apenas um assistente. Além disso, os segredos centrais precisavam ser escondidos de Zhao Feng. O que o último precisava fazer era encontrar as falhas. O processo continuou. Passo após passo foi concluído. Quando chegou o 8º dia do segundo mês, mestre Tiegan parou. Todas as etapas estão completas. Nós apenas temos mais uma coisa a fazer: forjar. Mestre Tiegan respirou profundamente quando pediu a Zhao Feng para verificar as falhas. Zhao Feng verificou repetidas vezes os materiais e assentiu com a cabeça. O homem de cabelo cor de sangue também participou da parte final. Este era o último passo e o fracasso significaria que tudo antes aconteceu por nada.
Portanto, Zhao Feng não precisou participar disso e foi solicitado a voltar. Afinal, esse item veio da herança legado do céu e o nível de elaboração era terrível. O item final iria chocar o mundo. Se a forja for bem sucedida, você será um herói da seita Sangue de Ferro. O homem de cabelo cor de sangue acenou com a cabeça em direção a Zhao Feng.